A graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, amados irmãos? Muito bem-vindos em nosso canal Luciana Belasco. Convido a todos a se inscrever também em nosso canal secundário Estrela Águia. Está aqui no link da descrição abaixo desse vídeo e também você pode nos procurar e também está aqui na indicação dos canais. Vamos dar continuidade. Lembrando que no canal secundário Estrela Águia, ele é voltado para os estudos bíblicos mais profundos e principalmente para a pré-existência. Esta quarta aula nós vamos falar da criação da humanidade. Estará disponível neste canal e também no outro canal Estrela Águia, tá bom? Bem, o homem é a única criatura que é a imagem e a semelhança de Deus. Embora Deus toma a forma que ele quiser, Deus não foi criado, porque Ele é Deus. Agora, tudo Ele criou. A nossa semelhança também é a de Jesus. Tudo veio por Jesus. Sangue, vida, luz, resgate e salvação. Ele mesmo disse que é a luz do mundo e também que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver no Targum, o Pentateuco dos judeus que falavam em aramaico, que diz no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, o seguinte, que disse Elohim aos Malaque, que são anjos que ministravam diante dele, que foram criados no dia 2 da criação do mundo, façamos o homem com a nossa imagem e com a nossa semelhança. Aí você vai ver no versículo 27 que Elohim criou o homem à sua semelhança, a imagem de Elohim o criou. Veja só que interessante que ele fala em seguida, com 248 órgãos, com 360 nervos, os cobriu com pele e os encheu de carne e sangue. Macho e fêmea em suas raças os criou. Veja que está falando macho e fêmea, não está falando de um e de outra, está falando de sexo, homem e mulher. No 28 ainda fala, e Elohim os bendisse, e Elohim disse a eles, prevalecei e criai limites, e enchei a terra de filhos e filhas. Aqui está falando para você encher a terra, porque já tinha mais pessoas. Antes mesmo de ter filhos e filhas, ele deu uma ordenança para encher a terra de seres humanos. E na nossa versão fala sede fecundos. E diz para prevalecer sobre suas possessões. E ainda no Targum, olha que interessante o que fala no verso 8, que misturou de todas as águas do mundo e criou moreno, negro e branco, e soprou em suas narinas o alento da vida. Bem, aqui está falando de 3 raças diferentes, moreno, negro e branco, e acima vimos que criou macho e fêmea. Então Deus criando moreno, negro e branco, se você colocar no mínimo, então tinham já 6 pessoas. Só que é muito mais, mas é só dando um exemplo extremo aqui. E fala para multiplicar, para encher toda a terra. Aqui mostra claramente que não se trata apenas de Adão e Eva. Eles foram os primeiros, mas logo na sequência, Deus vendo que era bom, ele fez também mais homens e mais mulheres. Foi assim com os pássaros, foi assim com os demais animais, foi assim com as plantas, as vegetações, as árvores. Deus não fez uma árvore e viu que ela é boa e fez as demais árvores, não. Fez uma infinidade de árvores, viu que uma árvore era boa e foi fazendo outras e tudo na sequência. Lembrando que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando fala primeiro dia da criação, são 1000 anos humanos, equivalentes a um dia divino. E ainda no Targum, agora em relação à criação da mulher, veja abaixo que diz, desta vez e não mais. Desta vez e não mais, a mulher foi criada do homem. Por que não mais? Porque não vai ter outra vez. A mulher foi criada do homem, quer dizer que a mulher não era criada do homem. E fala ainda, deixará o homem e separará do leito do seu pai e da sua mãe e se associará à sua mulher e se tornarão 2 uma só carne. É interessante que esta passagem de deixar seu pai e sua mãe e unir-se a sua esposa, sua mulher, aqui está falando de família. E nesta passagem foi antes do pecado de Adão e Eva.
Então já tinha muito mais do que a gente imaginava de pessoas aqui, inclusive família. Aqui está falando de pai e mãe, deixando então seu pai e sua mãe para unir a sua mulher e fala para multiplicar. Então a gente está falando de pai, de mãe, de homem e mulher se casando e tendo filhos. Entende como está bem claro, só que muitas das vezes a gente não havia enxergado? Lembrando que Adão significa primeiro homem e também humanidade em hebraico. Na Bíblia mais comum que você tem na sua casa, sem ser o Targum, em Gênesis 2:7 fala: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus avisa o homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não vou me estender em relação à árvore, porque ela requer um estudo muito aprofundado para um outro vídeo. Hoje nós vamos ficar mais na parte da humanidade e no outro vídeo a gente se estende a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida, porque o estudo da pré-existência é um estudo longo. E sabemos que em Gênesis 2:16 fala: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Antes de falar da mulher, que depois ela se chamaria Eva depois do pecado, Deus afirma que havia criado a humanidade. Mesmo na Bíblia, sem ser o Pentateuco, que está no Targum, sem você pesquisar muito a fundo o hebraico, fica bem claro, porque Deus não criou apenas Adão. Veja nos versos 27 e 28 do capítulo 1 de Gênesis: criou, pois, Deus o gênero humano. Criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Fala que Deus criou a humanidade. Deus nos criou ali. Gênesis 1:27 fala: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Veja que mesmo sem estudar o hebraico ou olhando o Targum, fica muito claro, que estava ali o tempo todo, mas a gente aprende tudo errado nas igrejas que ensinam pra gente algo muito raso e a gente fica preso, e tudo que fala diferente dali a gente acha que é uma heresia, porque a gente aprendeu a ter medo de Deus e não a pesquisar, a estudar. A nossa cultura foi manipulada a fim da gente não estudar e não investigar. Veja só agora sobre a pré-existência, que fala que criou macho e fêmea no verso 28 de Gênesis 1, que fala assim: frutificai e multiplicai, sejam férteis. Aqui está falando de relação sexual. Multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Igual falou aos animais no verso 22. Não havia malícia na multiplicação, porque o homem não havia comido ainda da árvore do conhecimento do bem e do mal. É que nem você colocar malícia na fotossíntese ou na relação entre macho e fêmea das espécies animais. Não tem isso, eles não têm malícia em relação a isso. Nós que temos, porque nós que temos essa noção do conhecimento do bem e do mal. No verso 11 e 12 do capítulo 1 de Gênesis, Deus cria árvores frutíferas e vegetação. Até aí é a história da criação da humanidade em outra dimensão, junto com a terra e o Éden. Mas houve um caos no céu por causa da batalha entre os anjos por nossa causa, por causa do nosso pecado na pré-existência. O salário do pecado é a morte, então Deus faz um novo plano. Por causa da batalha no céu antes da era adâmica, o homem vai para uma nova dimensão onde tem o Éden, seu jardim, com as árvores, inclusive a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Deus criou a humanidade, depois aparece Adão sozinho, tanto é que Deus fala que não é bom que o homem vivesse sozinho. Ali ele faz o homem, mas aí ele faz também a humanidade, mas macho no sentido homem mesmo, e não tinha mulher. Mas ali ele faz então a primeira mulher, que depois vai se chamar Eva, e depois as outras mulheres. Mas Adão e Eva dá essa impressão que foram realmente os primeiros, mas na sequência Deus faz outros homens após Adão e outras mulheres após Eva. Adão foi o primeiro homem e depois dele veio a humanidade. Por isso que tem no estudo em hebraico o nome dele, de Adão, é o primeiro homem, mas também humanidade. No verso 6 do capítulo 2 de Gênesis diz que não havia homem para cultivar a terra. Então Deus cria do pó Adão e lhe dá alma. Deus cria o homem do pó, pois já havia um pecado anterior, já havia uma batalha anterior. Isso significa que já era um corpo decaído. Dessa vez, o homem vem do pó,
Veja que depois do pecado de Adão, Deus avisa a ele que ele veio do pó e ao pó ele voltaria, porque aí já é a ocasião do segundo pecado, da segunda batalha. É uma penalidade nós voltarmos. Deus não criou a morte, não criou nada para ser destruído. É por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Quem dá a morte é Satanás. Veja que Jesus, ele chora quando Lázaro morre, mesmo ele tendo um poder e a fé de ressuscitar Lázaro. Quem mata é o Satanás. Quando estamos para morrer, Satanás, ele vem nos tentar. Ele tem prazer de nos matar. Ele tem prazer que a gente morra. E quem que come esta carne? Os vermes. Essa representação literal dos vermes, espiritualmente, é Satanás. Então, do pó viemos, ao pó voltaremos por causa do pecado. E por que nós vamos para o céu, então? Porque a alma volta a Deus. E a ressurreição? A nossa carne, ela volta para o pó e somos comidos por Satanás. Todavia, nesta terra, nós somos purificados como ouro no fogo. Nós somos testados e provados. Se nós passarmos pelo processo sem perder, sem trair a Deus, mas realmente sermos purificados como ouro no fogo e combatermos o bom combate, então no dia do arrebatamento, a nossa carne, a parte purificada, ela será ressuscitada. Então essa promessa que Deus tem para nós e a esperança de vida eterna que nós temos. Assim que nós morremos, a nossa alma já volta a Deus e nós temos acesso a Jesus, mas não ainda a Deus. A Deus nós só teremos após o arrebatamento, que aí nós vamos ressuscitar, a nossa carne ressuscita, ela funde com a nossa alma e tanto a carne quanto a alma, agora unidas, vai entrar nela o Espírito Santo e nós nos tornaremos um só. É nesse momento que nós vamos para uma dimensão onde tem Deus. Então vai ter a ceia, vamos cantar o hino que ainda não foi cantado, as bodas, dentre outras coisas. E aí sim nós teremos um corpo glorificado, vamos lembrar de todo o nosso passado e vamos ver o nosso real nome. E esse nome será renovado por causa da nossa experiência aqui na Terra. Assim, estamos falando da primeira criação do homem, agora no Éden, e também nesta terra tinha acesso junto ao Éden e às árvores, conhecimento do bem e do mal, da vida e as demais árvores também. Então tínhamos acesso a essa terra? Sim. Tínhamos acesso ao Éden? Sim, mas lembre que após o pecado, Deus ele corta o acesso ao Éden por causa da árvore da vida. E falaremos da árvore da vida em outro vídeo, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus cria a mulher, ele cria a partir do osso e da carne de Adão. Neste momento, tanto Adão quanto Eva, que ainda era chamada mulher antes do pecado, ambos eram eternos, assim como a humanidade, pois não havia pecado. Em Gênesis 2, no verso 23, diz: "Desta vez é osso do meu osso e carne da minha carne." Ela não tinha o nome de Eva porque ela ainda não havia engravidado de Samael para dar à luz de Caim. E Adão fala: "Desta vez é osso do meu osso e carne da minha carne", porque da outra vez não era osso do seu osso e nem carne da sua carne. Estamos falando da pré-existência de Adão já na ocasião do Éden. É justamente o que nós estamos tentando deixar claro, é que na ocasião do Éden se trata da segunda batalha. E nessa terra estamos numa terceira batalha. É uma batalha final, literalmente, porque assim que nós vencermos ou perdermos, nós ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Lembrando que a multiplicação de humanos na pré-existência, antes do pecado, estava tudo dentro dos planos de Deus e a liberdade que Deus nos deu com pureza. Não havia pecado sexual e nem imoralidade, porque nós não conhecíamos o mal. Adão era uma alma muito importante e pré-existente que Deus estava dando uma nova chance para recomeçar e trazer o resgate da humanidade através dele, a entendimento que ele era um querubim. Então agora ele dá um corpo diferente, uma mulher vinda da sua carne e do seu osso. Por isso que esta foi uma tentativa de redenção da humanidade por causa da primeira batalha. A vinda de Adão, tanto no Éden, que tinha acesso a essa terra, foi uma tentativa divina de redenção da humanidade por causa da primeira batalha. Mas Deus sabia, pela onisciência, que não ia dar certo. Por isso que Jesus era o segundo Adão, que o apóstolo Paulo menciona.
Em 1 Coríntios 15:45 fala: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Olha que interessante que Adão, ele foi feito alma vivente. Deus, ele sopra a alma em Adão. Mas Jesus, como o segundo Adão, ele tinha a plenitude do Espírito Santo dentro dele. Ele não se casa e Deus sabe que ele, vindo da sua genética, não iria cair na tentação de Satanás. Isso você vai ver também quando o apóstolo João, ele tem uma visão de que ninguém poderia abrir o livro com 7 selos. Ele começa a chorar que ninguém era digno. Mas então falam para ele não ficar triste, porque tinha sim alguém que seria digno de abrir o livro com 7 selos. E aparece ali o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ele seria o único que poderia nos resgatar, mas nenhum outro arcanjo, ou serafim, ou qualquer outro tipo de anjo, não. Seria Jesus Cristo, que tinha a genética direta de Deus, filho unigênito que passaria a ser primogênito, pois nós seríamos adotados como os filhos de Deus. Então veja só a importância de Jesus, a devoção que você tem que ter a Ele, porque se você não passar por Jesus, você não vai a Deus, porque foi através de Jesus que Deus, ele resgata você. Veja como esse estudo de pré-existência valoriza Jesus, valoriza o plano de redenção e coloca a culpa em nós e não em Deus. Por que ele criou o mal? Porque ele criou o diabo? Deus não criou o diabo. Deus criou anjo, arcanjo, serafim. Deus criou anjos de várias espécies e hierarquias, não para que traísse a Deus. Mas Deus também não criou robô com uma única saída do bem. Não, Deus criou seres que têm a opção entre o bem e o mal. O mal é a ausência de bem. O mal é a ausência de Deus, que nem quando você tem uma escuridão. Chegou a luz, acabou a escuridão. Assim é Deus. Ele não vai forçar ninguém simplesmente a amá-lo. Por uma questão lógica, se só existisse o bem, não haveria livre-arbítrio, porque você não teria uma opção entre o bem e o mal. Todas as suas opções seriam o bem, e não daria para provar que você realmente é um ser que ama a Deus de forma voluntária. Então Deus cria o mal para mostrar a si mesmo, a sua própria essência de anjo, que você é do bem, que você quer voluntariamente amar a Deus, que você quer fazer o bem, que você não está ali forçado. Qual que seria o prazer de Deus criar robôs alienados? Nem nós gostaríamos de fazer isso, né? De você pegar um animalzinho e condicioná-lo a fazer coisas exatamente do jeito que você quer. Não, a gente dá risada justamente pelas coisas que eles aprontam. Vejam que os vídeos que mais fazem sucesso na internet ligado aos pets, seja gato, cachorro, é sempre quando eles aprontam, porque é engraçadinho ver assim como que cada um tem uma personalidade diferente, é sempre um diferente do outro. Imagina Deus, se nós somos errantes, pequenos, falhos e pecadores e não somos inteligentes, então imagina Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele que nos criou, se Ele teria prazer de criar seres totalmente condicionados. Que vida solitária! É até melhor ter o mal e até traição para ter até uma emoção, porque Ele sabe que vai guardar a nós também, porque Ele conhece o nosso coração. Então Ele permite a gente passar por doenças, situações difíceis, até porque tem que purificar por causa da nossa pré-existência, e aí vai fazer sentido porque está escrito que Deus prova aquele que Ele ama. Quando Deus te prova, Ele quer que você tire o pecado vindo da pré-existência. Claro que tem pecados que a gente abre a possibilidade, brechas aqui na terra por culpa nossa. E também tem os espíritos familiares. Mas pode ver como que a gente já nasce com uma certa predisposição a certos pecados. Pode ver que tem gente que já nasce mais irritada, outra é muito calada, outra vai mais para a imoralidade, a outra já é bem invejosa. Então cada pessoa, ela tem uma tendência mais forte. Outras não, parece que nasce assim, mesmo para brilhar e vai embora, morrem bem cedo, não é verdade? Como tem pessoas também que nascem super inteligentes. Então quando a gente estuda a pré-existência, diferente dos que não acreditam porque não para ouvir, não tem paciência e não abre a Bíblia para analisar, porque eles estão presos na cegueira da religiosidade, então muito diferente do que eles pensam, a pré-existência te traz muito mais fé e te aproxima do Criador. Então o único aviso e restrição que Deus faz é para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão
o homem morreria, porque o salário do pecado é a morte. Novamente, vamos falar da árvore em outra ocasião. Deus permite que a árvore do conhecimento do bem e do mal esteja bem à vista no jardim do Éden, porque sabia que novamente o homem iria pecar, seria a segunda batalha, ele iria perder o seu corpo glorificado de novo. Seria uma segunda queda, seria novamente nós perdermos um corpo, que agora nós viemos do pó, só que agora nós voltamos ao pó. Em Gênesis 3, verso 6, fala que a mulher viu que a árvore era boa, atrativa à vista e desejável. A Bíblia, especialmente em Gênesis, traz muitas metáforas, como fruto e serpente. Gênesis está ligado à genética, a início, a começo, mas vamos falar isso em outra ocasião. Como uma serpente pode ser sábia, seduzir e falar, como um fruto pode ser de conhecimento, a serpente nesta ocasião não se rastejava, mas ela andava, falava e era o ser vivente mais inteligente que Deus havia feito. Era Samael, o dragão, Satanás que engana todo mundo. Adão desceu uma dimensão para arrumar algo que havia dado errado anteriormente e era na sua pré-existência, mas a serpente engana a sua mulher e esta mulher, que depois passa a se chamar Eva, seduz Adão também. Então novamente perdem o corpo glorificado e a terra também é amaldiçoada com ervas daninhas e todo tipo de mal. E essa terra não era para padecer, mas ela fez parte desse pecado e dessa batalha. Perde-se o vínculo com a dimensão em que se encontra o jardim do Éden e contato direto com Deus, porque lá tem acesso à árvore da vida. Então Deus, ele tirou esse acesso a fim de que o homem, com seu corpo decaído e agora cheio de pecado, não tivesse contato com a árvore da vida, a fim de que ele não fosse eterno. Então, se quisermos ser reconectados ao céu, temos que ter esse contato com a árvore da vida aos poucos. Mas como ter contato com a árvore da vida? Isso vai ser um assunto para o próximo vídeo. Então, concluindo, nós participamos pessoalmente da batalha junto com Adão e com Eva. Eles foram os primeiros, mas nós nascemos na sequência e também pecamos, por isso que estamos aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você se inscreva nesse canal, também no canal secundário, que é Estrela Águia, e ative o sininho na opção todos para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com quem você sentir, a fim de ajudar para que as pessoas possam entender sobre a pré-existência. Lembrando que é importante seguir a sequência dos vídeos a fim de você aprender e também você instruir a quem você compartilhar para que estude na sequência, porque é um assunto extenso e aparentemente é algo novo, mas esteve lá há tanto tempo, é que a gente não tinha visto, não é verdade? Espero que você tenha sido edificado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.